Oi, oi! Gravei o nosso último vídeo, né? Falando sobre a nossa história de amor. Fiquei de voltar aqui pra contar novas histórias. Tô com algumas histórias bem bacanas. Mas como eu vou ter que trabalhar e acabou que meu horário tá bem apertadinho. Mas resolvi hoje trazer uma história bem bonitinha pra gente poder contar. Quer dizer, não sei se é muito bonitinha não, né? Mas a gente vai contar mesmo assim porque ela pediu pra... Ela permitiu, né, que fosse contada e eu queria. E como a gente tem vários cafés por aí, com o pai, com o avô, com o bisavô, com o tio, com o dindo, a gente vai fazer um momentinho de água. Não mais café, mas uma aguinha que hidrata, né? Aproveitar que eu estou de dieta, né, que eu preciso perder bastante peso. Estou de dieta e a gente vai ficar tomando nossa aguinha, é o nosso momento de água com fofoca, com histórias bacanas pra gente poder refletir e ajudar as pessoas também que estão precisando e pedindo a nossa ajuda aí nessas histórias. E a história começa assim. Oi, Nanda, tudo bom? Estou aqui tentando trazer a minha história pra você, né? Espero que seja uma história bacana, que agrade a todos. E eu gostaria de falar que eu tenho 27 anos de idade, né? E até aos meus 24 eu não tive me relacionado com ninguém. Na verdade, quando eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos, eu me relacionei com um colega de escola, que foi meu amigo e colega de escola desde a infância. Estudamos juntos desde o prezinho. E quando, né, dessa fase de juventude, ele se apaixonou por mim e a gente tentou alguma coisa. Só que eu não me sentia atraída por ele. Então eu me esquivei até que a nossa relação ficou fria. E eu pedi que a gente terminasse porque eu não queria perder a nossa amizade. Ele concordou e acabou que nós nos afastamos. Ele foi embora da cidade e eu fiquei aqui. E geravam várias dúvidas em minha cabeça. Né? Será que eu gosto, se eu não gosto? Né? Eu não conseguia... Eu sou muito tímida e não sabia me relacionar com as pessoas. Eu tinha sonhos. Entrei na faculdade, mas a timidez me travava muito, muito mesmo. Achei que não ia conseguir terminar, mas consegui. Entrei na academia, com muita dificuldade, com a ajuda de algumas pessoas, e fui malhando, fui ganhando corpo, fui ganhando notoriedade, né? E os rapazes começaram a chegar em mim. Eu me apaixonei. Me apaixonei por um cara que não valia muito a pena. Não valia de verdade. Ele mentia pra mim, me enganava, me fazia esperar. E marcava que a gente ia sair, me dava vários bolos. E eu ficava ali esperando porque eu realmente não sabia me relacionar. E sempre achei que o problema era comigo. Que o problema era eu que não agradava, que eu que não despertava interesse nele. E assim foi. Até que eu cansei de sofrer e rompi essa relação. Mas ela não tinha de fato futuro. Passados uns meses, encontrei uma outra pessoa. Que parecia ser muito bacana, me tratava muito bem. Foi se chegando, era muito conversador. Chegou também na minha família. E começamos a ter um relacionamento. Eu conheci a família dele e começamos a ficar juntos. Eu me apaixonei completamente. Era o amor da minha vida, pensei eu. E isso durou quase um ano. E eu fui percebendo que eu fui fazendo muitas vistas grossas. Ele gostava muito de sair, gostava muito de beber. Eu até gostaria de acompanhar, mas nem sempre ele gostava de me levar para os lugares. Ele dormia quase todas as noites na minha casa. Ou eu dormia na casa dele. Então a gente tinha uma vida praticamente de casado sem estar casado. E na casa dele, na casa dos pais dele, e ele na minha casa, na casa dos meus pais. E começaram a surgir muitos conflitos, Nanda, porque eu era muito ciumenta, muito insegura, a minha autoestima é muito baixa, né? E eu sempre achava que eu estava distante, né, de ser amada por alguém, de ser querida por alguém. E eu ia me permitindo as situações que não eram bacanas, que também não contava para as pessoas, não contava para minha mãe, que é uma grande amiga minha, né? Eu não contava para ela porque eu tinha medo dela se virar contra a relação e eu, né, não ter mais espaço de estar com ele nesse convívio familiar. Com o tempo, eu comecei a pegar conversinhas dele com outras mulheres. E ele sempre tinha uma desculpa, como sempre, né? Mas eu sempre falo, mulher quando tem desconfiança, tem coisa. Né? A mulher ela tem um sexto sentido e quando ela pensa que tá acontecendo alguma coisa, quando ela pega alguma coisa, tem coisa. Não pense que não tem não, porque tem. E já tá fazendo antes e vai continuar fazendo. Enfim, depois de muitas tentativas, terminamos algumas vezes, retornamos. Acredito que ele me ama também, nos amamos muito. Mas chegou um ponto que foi insustentável. Ele entrou no cursinho para fazer concurso, eu estava estudando, eu também precisava focar nessa questão dos estudos, eu estava muito focada nele. E peguei conversas que ele diz que não houve nada. Mas tudo leva a crer que sim. E aí eu resolvi terminar, os pais dele ficaram me procurando, dizendo que era pra gente conversar, porque a gente se amava, mas eu resolvi dar um basta. Nós resolvemos. Ele me disse coisas bem pesadas, bem tristes, me deixaram muito tristes, né? Me fez sentir culpada, né? Pela relação não ter dado certo, eu sei. Eu sei que eu sou muito ciumenta e muito segura, e eu acho que eu tenho que tratar isso por mim e por talvez relações que eu venha a ter no futuro. Mas a forma como ele colocou, parecia que o erro era tudo meu. Né? Parecia que ele não fazia nada de errado, parecia que não queria estar comigo nos momentos, era normal. E eu lembro bem que quando a gente saía, a gente não conversava. Ele conversava com todo mundo, menos comigo. Isso me deixava muito triste, muito, muito magoada e muito chateada. Enfim, resolvi terminar. Estamos há mais ou menos 2 meses terminados. E eu estou sofrendo muito, confesso. Estou muito triste, de verdade. Porque eu amava muito, foi meu primeiro amor. Meu primeiro namorado de verdade.
Foi o cara pra quem eu me entreguei pela primeira vez. E tá sendo muito difícil caminhar sem ele, mas eu acredito que vai dar certo. E é isso. Não é uma história muito feliz, muito alegre, mas é o que eu tenho pra dizer pra você, princesa, que a gente... O amor, ele se revela de várias formas. A gente pode amar e ser amado de várias formas, né? Esse amor romântico, às vezes, ele não acontece, né? Para todas as pessoas. Ou então de forma recíproca para todas as pessoas. Tem pessoas que precisam suportar muitas coisas para poder, né, ter uma relação, um relacionamento. Né? Então, assim, eu torço de verdade para que você consiga suportar, se manter no seu posicionamento para aquilo que é de fato melhor para você. Né? Para que você possa conseguir avançar e alcançar os seus lindos sonhos. E quem sabe, né? Encontrar alguém bacana, encontrar alguém que vai valer a pena, né? Pra desfrutar da sua presença. Vou ver aqui as fotinhas porque ela mandou, né? Algumas fotos também dela e dele. Ele é bonitinho, sim, mas ela é uma princesa. Ela é muito linda, né? E é isso. Não é questão de beleza, homem não é porque a mulher que tá com ele é feia ou bonita. Não é questão de caráter, né? Então, assim, sendo você, eu focaria mesmo nos seus estudos, né? Ter sua independência financeira, ter suas coisas, né? Porque homem, sinceramente, eu não sei se homem, eu fico pensando o tanto que homem realmente gosta da mulher. Ou se ele se serve apenas, né? A mulher se entrega de corpo e alma, mas o homem, eu tenho a impressão de que ele simplesmente se serve da mulher. E é isso, terminamos mais um momento de fofoca com água, fofocando com a nossa aguinha. Você arruma água com gás pra gente beber, fazer tss. E me sigam pra mais conversinhas. Beijo, tchau!